todo louvor, toda adoração. Quem concorda, diga amém. Será que você pode, sem a ajuda de ninguém, sem ninguém ficar apelando, pedindo, com a Bíblia na sua mão mesmo, fechar os seus olhos e por um minuto levantar uma adoração que não vem de um instrumento, que não vem de uma apelação humana, que não vem de lugar nenhum a não ser do seu coração? Aleluia, aleluias. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Obrigado. Obrigado por sua boa obra. Obrigado por nos trazer aqui nesta tarde. Obrigado pela oportunidade, ainda que nós não merecemos. Estamos aqui reunidos para te adorar, para bendizer o teu nome, sabendo nós que não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor viu algo diferente em cada um de nós. Por isso estamos aqui nessa tarde. Vem com a tua presença sobre este lugar, com o teu Espírito. Vem com o teu Espírito falar o nosso coração. Se o Senhor não estiver aqui com a tua presença, com a tua graça, nós estamos aqui reunidos perdendo tempo. Vem com a tua presença aqui, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa gratidão que traz a tua presença. Vem com a tua presença, vem com a sua presença, vem com o teu Espírito, vem com o teu Espírito ministrar a sua igreja, vem com o teu Espírito ministrar o nosso coração. Pelas nossas vidas, só o fato da salvação era motivo suficiente para estarmos aqui roucos, Deus, cansados, suados, de pular, de gritar, de te glorificar. Só a salvação bastaria para que nós fôssemos loucos pelo Senhor. Mas o Senhor é um Deus que abençoa. Nós estamos aqui alimentados,
vestidos, muito mais do que pedimos, pensamos, imaginamos ou mereçamos, o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se você achou, diga obrigado, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, tem algum salvo aqui? Tem algum salvo aqui? Para nós que somos salvos é poder de Deus, aleluia. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Diga aleluia. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Diga aleluia. Tem algum louco aqui nesse lugar? Tem alguém aqui que é louco por Jesus? Tem alguém aqui que foi salvo pela loucura da pregação? Tem alguém aqui que foi salvo pela loucura da cruz de Cristo? Tem algum louco neste lugar? Então faça uma atitude de louco aí, levante sua mão, esperneia para um lado, dá um grito. Louco não se controla, louco não tem posse de si mesmo, louco tem atitude de louco. E se você aqui é um louco, tem atitude de louco. Ei! Se assente. Nós estamos no mês onde falaremos sobre Jesus. E o que eu mais gosto de ministrar sobre Jesus é o que diz no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Você é louco. Esse teu grito de aleluia é de pessoa normal, mas se você é um louco, diga um aleluia de louco. Quero ver se você é um louco. Olha bem para a cara dessa pessoa que está do seu lado e olha bem no olho dele e faz assim: au. Você tem que ser louco. Se você é louco para fazer isso, você vai ser louco para pregar a mensagem da cruz. E eu quero falar para você que nessa noite, para mim não é loucura, para mim é poder de Deus. Para você não é loucura, para você é manifestação do poder de Deus, amém? E eu gosto de pregar sobre esse assunto porque faz tempo que também nós não ouvimos muito falar sobre isso. É verdade ou não é? Quanto tempo você não ouve falar sobre a cruz de Cristo? Quanto tempo você não derrama uma lágrima, até quando algumas vezes você ouve falar? Eu me lembro que quando eu ouvia falar sobre a cruz de Cristo, sobre o que Ele fez por mim, não tinha uma vez que eu não chorava. Mas hoje eu estou maduro. Hoje eu tenho tempo de igreja. Hoje eu ministro na célula. Hoje eu prego na rua. E falar da cruz de Cristo se tornou uma coisa normal.
quando a cruz de Cristo não é normal. A cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. Amém? Amém? Quem é louco aqui? Se você crê na cruz de Cristo, você é um louco. E o que eu quero falar para você então hoje não é loucura, é amor de Deus. E eu vou falar para você aqui uma história de amor. Não é um conto, não é uma novela, não é quando a gente compra aqueles livros grossos desse tamanho contando romance, mas é uma história de amor verdadeira, verídica, aconteceu de fato e de verdade. E essa história que nós vamos compartilhar aqui, eu quero convidar você para compartilhar comigo. É uma história que marcou a humanidade. Depois desse homem, depois dessa história, o mundo tem um calendário. E esse calendário funciona antes de Cristo e depois de Cristo. Diga: a cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim é poder de Deus. A cruz, a Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado nela. Quando fala de cruz, nós entendemos que nós falamos de morte, do nosso eu, das nossas vontades. Mas a bem a verdade é que a cruz é que leva o homem à vontade de Deus. E se não fosse a cruz, Jesus não seria exaltado da forma que foi. A cruz pode simbolizar muitas coisas, loucura, morte, mas a cruz é o plano perfeito para a minha vida e para a sua vida, para que nós venhamos ser exaltados em Deus. Não há como queremos participar da glória sem participarmos da cruz. Amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você que nessa tarde, princípio de noite, algo que talvez você nem se lembre mais, algo que talvez você nem fale mais, algo que talvez você não ouça mais, que é a cruz de Cristo. Eu tenho várias ministrações dos pastores lá em casa, e eu escuto sempre as ministrações deles. E essa semana, por mais de uma vez, eu escutei 2 ministrações do pastor Rogério, e me deu uma saudade de ouvir a pregação da cruz, porque ele pregava muito sobre isso. Todos pregam, todos os ministros, mas faz tempo que a gente não ouve, que a gente não fala, que a gente não chora. Talvez você está aqui nessa noite e a mensagem da cruz não vale mais nada para você, mas que o Espírito Santo toque no seu coração e nós venhamos valorizar a mensagem da cruz, voltarmos àquele tempo e entendermos que nós só estamos aqui hoje, só somos quem somos, só somos salvos por causa desta cruz. Quem aqui é salvo por causa da cruz? Diga aleluia, diga glória a Deus. Fala obrigado, Jesus. Fala obrigado, Jesus. Mas você está falando como gente normal, e você diz para mim que você é um louco. Como que um louco diria obrigado para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que até acabar a gente seja um bando de loucos, não pelo timão, não por nada neste mundo, mas loucos por Jesus. E que até acabar o clamor das pedras sejam tampados pelos nossos clamores. As pedras não podem clamar mais alto do que nós, não podem falar mais alto que nós. Os tijolos dessa construção não podem clamar mais alto que eu e você, que fomos feitos para adorar ao Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 1, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no princípio Deus fez os céus.
criou a parte espiritual, criou a parte que é divina, a parte que é dele, os anjos. Deus fez os anjos, criou eles bonitos, fortes. Criou a parte espiritual, porque Deus é espírito, amém? Deus é espírito, e tudo nas nossas vidas primeiro é gerado no mundo espiritual. Quem concorda, diga a verdade. O mundo espiritual é mais real do que este mundo que nós vivemos, porque tudo é gerado primeiro lá. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para daí chegar até nós. Então primeiro Deus criou os anjos da sua parte divina, e depois que Deus fez tudo isso, criou os anjos da sua parte divina, formosos, fortes, belos, cheios de adornos. Deus criou a terra, e na criação da terra Deus foi falando que haja luz, e houve luz, e chamou Deus a luz de dia e a noite trevas. E Deus também criou os céus, os firmamentos, e Deus foi criando as coisas, criou as árvores, criou o sol no quarto dia. Eu já comentei isso na escola de líderes e quero te falar de novo aqui. Os cientistas há 2 anos atrás fizeram uma descoberta inédita para eles, que a terra é mais velha do que o sol, porque até então só existia a terra porque havia o sol. E daí um rapaz lá, um cientista, foi premiado porque descobriu que a terra é mais velha que o sol. Se ele tivesse lido Gênesis, ele já teria visto que no quarto dia, depois que a terra já estava feita, foi que Deus criou o sol e a lua. Devia ter dado um prêmio para Moisés, devia ter dado prêmio para quem lê a Bíblia. A gente devia ter falado antes dele para a gente ganhar esse prêmio, né? Deus criou as coisas, foi criando. Deus criou os animais, e tudo que Deus foi fazendo, Ele disse que era bom. Deus não faz nada de errado. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem um motivo, tem uma necessidade. Nada de que Deus faz é por acaso. Deus criou os animais, e nenhum deles existe por acaso. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Um dia, para fazer uma ministração sobre Deus, eu comecei a pesquisar sobre as criações de Deus. E se a terra girasse em torno de si mesmo nesse movimento, e demorasse 10 milésimos de segundo a mais, os nossos dias aumentariam em 10 horas. Seriam 10 vezes mais longos, as nossas noites 10 vezes mais frias. O sol esquentaria demais de dia, e o que sobrevivesse congelaria na noite, porque seria muito longo. Nós temos 24 horas que a terra gira em torno de si mesmo, e isso é perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se a lua fosse 10 mil quilômetros mais próximos da terra, o mar invadiria a terra. Parece que 10 mil quilômetros é muita coisa, mas em se tratando de distância assim, é pouca coisa. A lua está exatamente no lugar onde ela deveria estar. Se a terra fosse um planeta antes, nós seríamos queimados pelo calor do sol. Se a terra fosse um planeta depois, nós seríamos todos congelados, ou teríamos frio. A terra está no lugar exato onde ela precisava estar, porque tudo o que Deus faz é perfeito. Nada do que Deus faz é errado. Eu comecei a pesquisar sobre os animais. Eu já compartilhei isso aqui na rede de jovens, sobre as zebras. Todas as zebras, você olha para uma zebra, você fala que são tudo igual. É ou não é? É igual o japonês. A gente acha tudo parecido, tudo igual. Porém, elas são todas umas diferentes das outras. Nenhuma delas são iguais. E o pior predador de uma zebra é o leão. São os felinos, eles atacam. E as zebras só andam em bando. Sabe por quê? Pergunto por quê? Porque quando os leões vão atacar, elas começam a correr, e as listas dela embaralham a vista do leão, e eles não conseguem atacar as zebras. Você já parou para pensar? Quem já assistiu aquele Discovery Channel? Toda a zebra que eles pegam é uma que eles fazem se separar do bando. É aquela que se perde.
porque se elas estiverem juntas eles não conseguem pegar. Então ele separa uma e aquela eles pegam. Nunca fique longe dos seus irmãos aí. Não se separa dele, porque a Bíblia diz que o diabo é como um leão, e ele só está querendo te separar do restante aqui. Aqui junto a gente está protegido, embaralhando as vistas do inimigo. Se você se separar, você vai virar comida de leão. Nunca se separe do corpo de Cristo. A girafa tem um pescoço que deve ter a minha altura, mas você sabia que os ossos do pescoço da girafa são os mesmos tantos que tem no seu pescoço? Nem mais nem menos. O coração da girafa é 7 vezes maior do que o seu coração, que o meu coração. Nosso coração diz que tem esse tamanho aqui. O coração da girafa é 7 vezes maior, porque se fosse menor, um centímetro menor ou maior, o bombeamento do coração não chegaria sangue até a cabeça da girafa. Se você for ver as criações de Deus, elas são todas perfeitas, todas. Nenhuma é falha, nenhuma é errada. Deus não erra nos seus cálculos. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é bom. E Ele falava: isso que eu fiz, eis que é bom. Até que Deus fez a coroa da sua criação. E a coroa da criação de Deus, embora o mundo ache que as 7 maravilhas do mundo sejam as cataratas do Iguaçu, cataratas do Niágara, o Grande Canyon, embora o mundo ache que essas coisas sejam as grandes coisas de Deus, a grande obra de Deus, a grande arquitetura de Deus, está aí do seu lado. Não há criação maior, não há criação melhor, não há coisa mais linda. Deus olha para cataratas do Iguaçu e fala: é bonitinho. Deus olha para você e fala: como é lindo, como eu fui bom. Tudo que eu fiz é bom, mas quando Ele fez você, Ele disse: é muito bom. Você é a perfeição da criação de Deus, porque nada de que Deus faz é imperfeito. Cadê o louvor? Vamos participar comigo. Falei que vocês vão pregar comigo, vamos lá. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e Ele te criou bom, perfeito, do jeito que você é. O mundo diz que nós somos assim, que nós somos assado, feio, careca, gordo, barrigudo, magrelo, acha defeito em tudo, mas Deus olha para você e fala: você é lindo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. É a maior criação de Deus, é a coisa mais perfeita de Deus. Olha só, um dia o Paulo, numa escola de líderes aqui, disse que o ser humano criou o computador mais veloz do mundo. Era isso, né? Se você juntasse todos os computadores do mundo, não atingiria a velocidade desse computador que foi criado agora. É um computador muito rápido, muito rápido, muito rápido. Pensa num negócio rápido. Só que ainda esse computador é 10 vezes mais lento do que o cérebro de uma abelha. Criação de Deus. E o que é o cérebro de uma abelha perto do seu cérebro? Você está entendendo quão perfeito é você? O homem pode inventar o que for, o computador que for, nunca vai chegar ao seu cérebro, a quem você é, porque você é a coroa da criação de Deus. Você é o que há, você é o top, você é o que é de mais lindo. E tudo o que Deus fez para o louvor dele. Tudo que Deus criou para o seu louvor, para a sua adoração. E você não é diferente. Deus não criou as coisas, não criou você para algo que não seja diferente, a não ser para o louvor e para a adoração dele. Sabe por que o mar é tão grande? Sabe por que você olha para o céu e não pode contar as estrelas? Sabe por que você vê coisas enormes da criação de Deus e você fica admirado com as coisas que Deus criou? É para você olhar para aquilo ali e entender algo: que se essas coisas criadas por Deus são enormes, são grandes, são lindas, qual é o tamanho do seu Deus? Muito maior é o que criou. Não há problema na sua vida, não há situação na sua vida que esse Deus poderoso, que criou grandes coisas, não possa mudar.
Não há nada nessa sua vida que você acha tão difícil, que você acha que às vezes é impossível de viver, que você quer tirar a sua vida, é muito problema, é muita dificuldade. Deus criou as coisas para você olhar e você fala: como é grande, como é lindo, como é belo. Glória a Deus, o Deus que me criou, que me separou, que me chamou é maior. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se você está passando por alguma dificuldade, tem algum problema, tem alguma enfermidade, Deus é maior. Deus é maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Tudo isso Ele fez com um objetivo. Um objetivo. Para o seu louvor. Será que você pode levantar suas mãos e louvá-lo? Para o seu louvor. Aleluia. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior. Ele é maior que os seus problemas. Ele é maior que as suas dificuldades. Não há Deus melhor. Ele é maior que as suas guerras. Não há Deus. Aleluia. Ele é maior que o problema do seu casamento. Como nosso Deus. Coisas que Ele criou. O céu criou a terra, os sols e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Aleluia. Quando Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Seus problemas não são maiores que o seu Deus.
As dificuldades que você passa na sua vida não são maiores que o seu Deus. As enfermidades que te acercam, que te assolam, não são maiores que o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus nos criou para ter comunhão com Ele. A Bíblia diz que todo final de tarde Deus descia ao jardim para falar com Adão, ter comunhão. Você foi criado para ter comunhão com Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para exaltar ao nome desse Deus. Você foi criado para confiar nesse Deus. Porém, eu e você sabemos que a Bíblia diz, e o que aconteceu, que o pecado entrou no meio dessa conversa. E a Bíblia diz que o pecado abre um abismo, faz separação entre nós e Deus. O pecado nos distancia de Deus. E ficar longe de Deus é terrível, irmão. Imagina o quanto Adão sofreu, penou, lembrando dos dias que ele tinha comunhão com Deus. Imagina de quanto na sua vida Adão chorou nos finais de tarde, porque não recebia mais a presença de Deus. Porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Nós fomos criados para conversarmos, para dialogarmos, para adorarmos a Deus. É para isso que você foi chamado. Independente de qualquer situação, dificuldade, creia em Deus, confie em Deus. E o pecado nos separou. Deus não nos criou para ficarmos longe dele. E Ele sempre fez algo para nos aproximar dele. E no tempo da lei era preciso sacrificar um cordeiro, para que se pudesse ter comunhão com Deus, para que Deus pudesse falar, para que Deus pudesse habitar. Mas somente um sumo sacerdote entrava lá, naquele lugar, no Santo dos Santos. E um cordeiro precisava ser sacrificado, era preciso sangue para pagar o preço que o pecado colocou sobre as nossas vidas. E é aí que entra uma linda história de amor, uma história de amor para mim e para você. Porque se eu sou um criador de carneiro, de ovelhas, se eu sou o homem que criou todas as coisas, não me dói matar uma ovelha, matar um carneiro, mas me dói muito entregar um filho. Não sei se você que está aqui tem seu filho, entregaria ele por amor a alguém, faria essa atitude por amor a alguém, porque contra nós pesava o pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Fala para quem está do seu lado: o salário do pecado é a morte. E a morte é ficar longe de Deus. Não tem morte mais terrível do que estar longe de Deus. Não existe coisa pior do que se passar tempos longe de Deus, viver longe de Deus. E contra nós, Satanás tinha esse argumento na sua manga. Porque me lembrei agora de uma história que eu falei quando a primeira vez que eu preguei aqui, ministrei aqui, tive uma oportunidade, faz tempo, mas me lembrei dessa história. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A coroa da sua criação somos nós. Fomos criados para termos comunhão com Deus, para estarmos perto dele. Assim como os anjos lá no céu também foram criados para essas coisas. Satanás tendo esse argumento contra nós, agora tendo o pecado para falar das nossas vidas. O Senhor Deus diz: não minta, não profira falso testemunho. E a sua imagem e semelhança diz mentiras, contam mentiras. E a tua palavra diz, Satanás fala da Bíblia,
Quando ele tentou Jesus, ele tentou na Bíblia. E eu imagino ele diante de Deus falando: a tua palavra diz em Salmo 101, versículo 5, que o que fala dos outros pelas costas será destruído. E é o que a sua criação faz, é o que a sua imagem e semelhança faz. O Senhor diz: não adulterarás. E o que eles mais fazem é buscar outros deuses, buscar dinheiro, buscar outros refúgios. Adulteram tanto com as suas esposas, com os seus maridos, com pessoas lá fora, quanto contra outros deuses, outras seitas, outras coisas. A sua criação, a coroa da sua criação é corrupta. E vão todos para o inferno junto comigo, a menos que seja pago um preço, a menos que seja dado sangue. E nós sabemos que o sangue tem que ser puro, o cordeiro tem que ser puro. E Satanás nos acusando diante de Deus, acusando a mim e acusando a você diante do tribunal de Deus, com as nossas almas já certeiras para ir para o inferno, porque estávamos separados de Deus. E aí ele fala: eu requero agora o meu direito. Se o pecado leva à morte, se o pecado separa o homem do Senhor, se aquele que profere mentiras é meu filho, eu tenho direito sobre eles, e eu requero isso para mim agora, esse direito, a menos que seja pago um preço. E Deus se levanta do seu lugar, se desveste de Deus, como a palavra diz em Filipenses 2, que embora sendo Deus, Ele não usurpou disso, desse poder, desse direito. E a Bíblia diz em João 1,17 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus levantou do seu lugar e disse: eu vou pagar um preço, e veio em forma de Jesus para redimir o meu pecado e o seu pecado, para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com Deus. Jesus, o próprio Deus, tem um texto aqui que eu acho muito forte. Quando Deus chamou Moisés, e Moisés perguntou: quem eu direi que me enviou? E Deus falou: diga que o eu sou te enviou. E Moisés foi direcionado pelo eu sou. E esse texto de João, quando Jesus estava no Getsêmani, quando os soldados foram prender Jesus, foram pegar Jesus, e eles perguntaram: a quem vocês procuram? Jesus perguntou para eles: a quem vocês procuram? E ele disse: nós procuramos Jesus. E Jesus disse: eu sou. E a Bíblia diz que todos caíram com o rosto ao chão, porque Jesus é Deus. E Ele abriu mão disso para vir à terra por mim e você. E eu achei algo escrito aqui muito interessante, eu quero compartilhar com você. Diz assim: quando ainda era bebê, perturbou um rei. Quando o menino deixou perplexo alguns doutores, já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as ondas como se fosse em terra firme, fez o mar aquietar-se, curou multidões sem emprego de medicamentos e não cobrou nada por esses serviços. Não escreveu nenhum livro, e no entanto nem todas as bibliotecas desse país poderiam conter os livros que já foram escritos com o seu respeito. Nunca compôs uma música, e no entanto tem sido temas de hinos e corinho cujo número ultrapassa todas as outras músicas do mundo somadas. Nunca fundou nenhuma faculdade ou seminário, mas o total do que estudam os seus ensinos é maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas da terra. Nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. No entanto, nenhum outro capitão contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas e render-se a ele, sem dar nenhum tiro. Nunca participou de psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações aflitos do que todos os psiquiatras juntos.
Uma vez por semana o comércio fecha suas portas, e as multidões de fiéis se encaminham para reuniões de adoração, onde lhe prestam culto. Esse é Jesus. E é muito bom, é muito bonito, é muito lindo falar dessa parte divina de Jesus, das grandes coisas que Ele opera, das grandes coisas que Ele faz, das grandes coisas que Ele fez. Porém a Bíblia diz lá em Filipenses 2, que embora Ele sendo Deus, Ele não usou dessa prerrogativa, se esvaziou de si mesmo e se fez servo. Se fez, embora sendo 100% Deus, Jesus era 100% homem como eu e você. Jesus cansava. Quem é que se cansa? Jesus tinha fome. Quem tem fome? Jesus tinha sede. Jesus sentia dores, porque Ele era 100% homem, embora sendo 100% Deus. E é nesta hora que eu quero te falar algo, porque quando nós falamos da cruz, você precisa saber que Jesus estava ali 100% homem. E a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane. Getsemane era um jardim. Pastor Marla, pastora Marimir já foram para lá. Não é um jardim com grama, é um jardim com pedras. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, se dobrou, se curvou. E a Bíblia diz que Ele estava ali ultrapassado de dores, afligido na sua alma, que chegou a gotejar gotas de sangue. E você já sabe, eu já ouvi que é possível sim um ser humano gotejar gotas de sangue. Porém, se um ser humano chegar nessa situação, antes que isso aconteça, ele já sofreu um infarto. Mas Jesus não poderia sofrer um infarto. Ele tinha um propósito a cumprir. Ele tinha uma cruz a carregar. E Jesus ali afligido, sendo torturado, com a sua parte humana à flor, fazendo algo que era para mim e para você fazermos. Nós deveríamos estar ali, orando, agoniados, afligidos nas nossas almas. A parte humana dele diz: Pai. E a Bíblia diz que ele chamou Abba. Jesus sempre se referia a Deus como Abba, Paizinho, ou Pai, como alguém que tem intimidade. Se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Talvez você está aqui passando por uma aflição, que você não chega a gotejar sangue, a suar o sangue, você não está afligindo ao ponto disso, mas você está passando por uma aflição tamanha que você não está vendo saída, você não está tendo para onde correr. Jesus também sabe o que é passar por isso. E eu peço a você e aconselho a você a fazer como Jesus fez: passa de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Às vezes nós passamos por situações e não entendemos o porquê delas, não compreendemos o porquê dessas situações. Mas tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Ele faz é certo, é correto, tem o momento certo, a hora certa para acontecer. Se José não fosse vendido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, preso, ele nunca se tornaria governador do Egito. Talvez você esteja numa cisterna, passando por um momento difícil, de dificuldade, esteja de joelhos num Getsemane, passando por um momento muito difícil, mas há um propósito de Deus para que isso aconteça. Não há glória sem cruz. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo. Conta uma história que o rei tinha um bobo da corte, e esse bobo da corte era crente igual eu e você. Quem é crente aqui para valer?
Se está passando por dificuldade, diz que aquele bobo da corte falava glória a Deus, aleluia, ia para os cultos felizes, dava glória a Deus e falava: Deus sempre sabe o que faz. Quem é assim? Diga aleluia. Se estava tudo bem, aquele bobo da corte que era crente falava glória a Deus, aleluia, Deus sempre sabe o que faz. E aquele rei olhava para aquele rapaz e falava assim: por que você está passando, está tudo bem, você diz aleluia, glória a Deus, Deus sempre sabe o que faz. E quando está tudo ruim, você diz Deus sempre sabe o que faz. E ele olhou para o rei e falou: porque Deus sempre sabe o que faz. E esse rei gostava muito de caçar, e nas suas caças, como ele gostava muito desse rapaz, que tinha sempre uma palavra de bom ânimo, uma palavra de força, uma palavra de fé, ele levava esse rapaz onde ele ia. E numa dessas caças do rei veio um leão. Quando o rei estava mirando para um outro animal, veio um leão e comeu a mão que ele atirava, e ele ficou sem a mão. E esse rapaz estava junto com ele: fica calma, meu rei, fica calmo, meu rei, porque Deus sempre sabe o que faz, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E ele falou: não fala isso para mim, eu estou sem uma mão. Como que Deus permite que eu fique sem uma mão? E você vem dizer para mim que Deus sempre sabe o que faz? Quer saber? Não quero mais você perto de mim, você está me afrontando. Peguem esse rapaz e prendam ele. E quando eles estavam levando o rapaz preso, ele olhou para o rei e falou: rei, Deus sempre sabe o que faz. E o rei se irou com ele. Esse rapaz nem indo preso, não para com essa conversa. E o rei adaptou uma mão para ele lá e continuou suas caças. Porém agora ele ia sozinho. Seu companheiro não estava mais com ele, estava preso. Ele nem gostava mais daquele rapaz. E em uma dessas suas caças, uma tribo canibal pegou o rei e levou, ia fazer churrasco do rei. Prepararam a fogueira, amarraram o rei e foram colocar e começaram a fazer o culto de consagração daquele rei, daquela carne que eles iam oferecer aos deuses deles. Prepararam tudo. Quando olharam na mão do rei, o rei não tinha uma mão. E aqueles canibais conversaram entre si e falaram: eu não vou dar para o meu Deus algo defeituoso. O que tem defeito não serve para o meu Deus. Soltaram o rei, mandaram ele embora. O rei voltou para o seu reino com aquela palavra: hoje eu entendo que Deus sempre sabe o que faz. E ele foi lá e procurou o seu amigo, o bobo da corte, e falou: ei rapaz, hoje me prenderam, iam me oferecer em sacrifício a um Deus, mas porque eu não tinha uma mão, eu estou aqui hoje contando essa história para você. O seu Deus, que sempre sabe o que faz, já tinha tudo preparado e me salvou. E esse rapaz falou: sim, meu rei, eu sempre falei para o senhor que Deus sempre sabe o que faz. E eu quero te dizer uma coisa, meu rei, que se eu tivesse contigo, como em todas as caças eu estava, o Senhor teria voltado para casa sozinho, porque eu sou perfeito, meu corpo é perfeito, mas como o meu Deus, que sempre sabe o que faz, mandou me prender, eu estou aqui ouvindo a sua história, porque Deus sempre sabe o que faz. Não importa a situação que você está passando, olha para quem está do seu lado e fala isso: não importa o que você está passando, saiba de uma coisa, Deus sempre sabe o que faz. Mais para frente você vai glorificar e exaltar o nome desse Deus. Você vai ver que isso vai ser testemunho para a sua vida, mas você vai precisar confiar nesse Deus que sempre sabe o que faz. Jesus estava ali agonizando, suando gotas de sangue. Chegaram os soldados, o prenderam, e aí começa uma história de amor. Você que sempre quis que alguém morresse de amor por você, Jesus morreu de amor por você. Prenderam Jesus, e como não sou eu que passei por aquelas coisas, para mim contar essas situações é fácil. Para você aí no seu lugar, talvez você não dê muito crédito à cruz de Jesus. Está aqui, vem frio para o culto, não dá glória a Deus, não dá aleluia, porque não foi você. Levaram Jesus, espancando, dando soco, cuspindo nele. Glória a Deus que não era você.
porque se alguém cuspir na sua cara, você vai virar o bicho e vai para cima dele. Bateram em Jesus, espancaram, levaram eles a vários líderes, e um jogava para o outro, e cada vez que ele era jogado para um lado e para o outro, ele era espancado, ele era humilhado, ele foi chicoteado 39 vezes. Você sabia que existem 39 bactérias que dão a origem a todas as doenças do mundo? Todas as doenças do mundo têm origem em 39 bactérias. São muitas. Nós pensamos que nós vamos fazer as coisas e não vamos ter consequências delas. Jesus levou 39 chicotadas com um instrumento, um chicote chamado azorrague, com 12 pontas. Nessas pontas penduradas com osso ou chumbo ou um pedaço de ferro. E toda vez que batiam em Jesus, dilaceravam o seu corpo. Ele foi levado por soldados que enrolaram sobre ele um manto púrpura. E eu não sei se você, depois que você caiu, esfolou, se machucou, você já colocou ali um band-aid ou uma gaze em cima daquela ferida. E depois, para você tirar, é aquela alegria. Para você puxar tem que ser rápido, e ainda sai lágrima dos nossos olhos, de tanta dor que dá ali. Enrolaram sobre Jesus um manto púrpura, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, com espinhos de 10 centímetros, e para não servir certinho, para não cair, bateram com um pedaço de pau sobre a cabeça dele, para encaixar bem certinho. Jesus sendo espancado, sendo humilhado, sendo esfolado, xingado, por minha causa e por sua causa. Para pensar aí agora, você aí no seu lugar. Esse preço era quem deveria pagar, era você. Era eu quem deveria pagar esse preço. Se alguém te xinga, se te espancassem, se te xingassem, se te humilhassem, você suportaria? Com certeza o que Jesus fazia naquele lugar era pensar em mim e você, falando: eles não vão suportar, Pai, eu vou aguentar por eles, eu suportarei por eles, porque eu sei que eles não aguentariam pagar esse preço. A cruz, para ser crucificada, elas eram feitas 5 dias antes, sob medida. Cada um levaria a sua cruz, porque era uma morte comum, era uma forma de punir assassinos, era uma forma de punir os piores bandidos daquela época, era carregando cruz, eram sendo crucificados. Então 5 dias antes deles morrerem, as cruzes eram ali toda planejada, todas feitas, já eram feitos furos para que fossem transpassadas as mãos mais fáceis. Eles colocaram Jesus diante de um homem chamado Barrabás, e o povo preferiu e escolheu Barrabás do que a Jesus. O que nós temos escolhido ao invés de Jesus? Qual é o nome do seu Barrabás? É o seu filho, a sua esposa, o seu marido, sua televisão? Eu paro para pensar às vezes numa coisa. Enquanto Jesus estava sofrendo tudo isso, imagino que tinha gente nas suas casas, não tinha televisão naquela época, mas se estivesse assistindo suas televisões, suas novelas, seus jornais, seus futebols. Se tivesse computador naquela época, tinha gente postando piadinha, tinha gente postando um monte de coisa, enquanto Jesus estava sofrendo por eles, por mim e por você. Jesus sofreu por mim e por você. A Bíblia diz que colocaram a cruz sobre os seus ombros, e ele carregou aquela cruz, sendo xingado, continuando apanhando, sendo humilhado. E ele era homem, embora sendo 100% Deus. A Bíblia diz que ele precisou de ajuda, ou colocaram alguém para ajudá-lo. E esse alguém se chamava Simão Cirineu, porque ele era de Cirinéia, uma cidade da África. Ele era um negro. Dizem que o único negro que tinha naquele lugar. E aí me veio uma coisa na minha mente:
A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua. Para carregar a cruz como Jesus carregou, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém diferente. O homem que ajudou Jesus, que carregou a cruz com Jesus, não era igual a todo mundo. Ele era diferente, a cor da pele dele era diferente. Ele era o único negro naquele lugar. Para carregar a cruz de Jesus, você precisa ser diferente. Você não vai conseguir carregar a cruz sendo igual ao mundo, sendo igual às outras pessoas, porque só quem é diferente carrega a cruz. Só quem é diferente está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar com Jesus. Porque eu imagino, enquanto aquele homem carregava, as pedras que tacavam Jesus acertavam ele, os cuspes, as chicotadas, os xingões atingiam ele também. Para carregar a cruz, você vai precisar ser diferente de todos os outros. E Jesus fazendo tudo isso por mim e por você. E colocaram pregos nas suas mãos, prenderam uma. E você sabe que na hora de prender a outra, de quem que era aquela cruz? Diga, era minha e sua. Olha para quem está do seu lado e fala, aquela cruz era sua. Fala para ele, não precisa falar não. Mas sabe por que a gente não chora? Porque não era você que estava lá. Sabe por que não faz diferença? Sabe por que não... Olha na sua mão aí, vê se tem marca de algum prego. Olha aí, tem nada. Sua mão é bem cuidada. Talvez tenha uns calos do seu trabalho, mas não tem nenhuma marca de prego nas suas mãos. Por isso que nós não damos valor. Por isso que aquilo ali não vale de nada. Muitas vezes para a gente não é nada o que Jesus fez. Não sentimos a dor, não passamos o que Ele passou, quando era para mim e para você passarmos por tudo aquilo. Puxaram o braço de Jesus porque aquela cruz era sua. Era de Barrabás. Barrabás era um assassino. Um tumultuador estava preso porque junto com as outras pessoas tumultuaram e mataram alguém. Talvez você não é um assassino, nunca matou alguém, mas talvez você está aqui e odeia alguém. E a Bíblia diz em 1 João que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Talvez você não está aqui, não é um assassino, mas é um mentiroso, é um infiel, gosta do mundo. A Bíblia diz infiéis, mas a versão que eu mais gosto é adúlteros. Não sabeis que a amizade com o mundo vai te tornar inimigo de Deus? A amizade com o mundo nos torna inimigo de Deus e anula o sacrifício de Jesus. E o que Jesus fez por você ninguém faria. O que Jesus fez por mim e por você ninguém faria. Você deveria pagar aquele preço. Às vezes eu dobro os meus joelhos e falo, Deus, Jesus, por quê? Por que o Senhor fez isso? Eu sou tão ruim, eu sou tão mau, eu sou tão mentiroso, eu sou tão hipócrita, Senhor. Deixasse eu pagar esse preço, eu merecia. Oh Senhor, eu nem ligo para o que o Senhor fez muitas vezes. Teu sacrifício para mim nem vale de nada. Eu passo por cima, eu cuspo na cruz, eu não estou nem aí, eu jogo pedra no Senhor. Não precisava ter feito isso por mim. E a gente nem se apercebe disso. Um dia um mormon perguntou para mim: se você fosse daquele tempo, estivesse lá quando Jesus estava sendo crucificado, você negaria Jesus como Pedro e os seus discípulos fizeram? E eu imaginei a situação, as pessoas xingando, querendo ver Jesus morto, querendo o sangue de Jesus ali, toda uma cidade parada para ver a morte de Jesus, toda uma situação contendendo contra Jesus, e quem mais se aproximasse dele, quem mais fosse amigo dele, entraria tudo junto. E eu falei para aquele mormon, eu faria, eu negaria Jesus, é bem provável que eu negaria Jesus. E ele estufou o peitinho dele e falou: pois eu não negaria Jesus.
E eu falei: seu mentiroso, porque hoje você está aqui na minha frente, eu não estou ameaçando você, não faço nada por você, e você segue uma outra doutrina que não é de Cristo. Você serve um Deus que não é o Deus vivo de Israel. Você faz tudo o que é errado. Você nega Jesus hoje e não negaria Jesus naqueles dias. Nós anulamos o sacrifício de Cristo. Nós queremos malhar Judas. Falar nisso, semana que vem é dia de malhar Judas. Pega ele lá, aquele que traiu Jesus. Quem é que já malhou Judas? Já malhamos bastante. E eu tinha na minha mente que quando eu chegasse no céu eu ia malhar ele lá. Ou se eu pudesse dar uma descida no inferno, eu dava uns bicudão nele. Todo mundo quer fazer isso com eles. Eu não negaria. Eu, Judas, que não faria, eu não faria. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Você não trocaria de jeito nenhum Jesus por 30 moedas. Você é fera. Mas a televisão, o computador, o videogame, o trabalho, a esposa, o filho, mas tudo isso vale muito mais do que 30 moedas. Seu Judas, vamos malhar, vamos se bicudear aqui todo mundo então, que traímos Jesus por muitas coisas muito mais baratas, muito mais supérfluas, por muito menos coisas, por uma mulher, uma mocinha, um jovenzinho, um homenzinho, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Vamos malhar Judas. Se fosse por isso, a gente tinha que se malhar aqui. Quem que vai ser o primeiro da fila? Vamos fazer um corredor aqui e vamos chutar um ou outro, porque nós trocamos Jesus por muito menos coisas. Nós negamos Jesus por coisas muito mais banais. O primeiro culpado nas nossas situações de problema é Jesus, é Deus. E Jesus, sabendo de todas essas coisas, que nós faríamos isso, podendo desistir, podendo parar, continuou, foi crucificado ali. E eu entendo uma coisa, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, porém, Pedro uma vez disse, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Segunda vez, ele respondeu a mesma coisa. Na terceira vez, Pedro disse: tu sabes que eu te amo, porque tu sabes todas as coisas. E eu penso comigo uma coisa, que até aquele momento Jesus não sabia todas as coisas, até o momento da cruz. Mas graças a que pessoa que está do seu lado aí, olha bem para essa pessoa aí, graças a essa pessoa, olha para mim aqui, graças a mim, naquele momento Jesus soube todas as coisas. Por que eu falo para você que Jesus não sabia todas as coisas? Porque por um momento ali Jesus disse: mestre, ou Deus meu, ele fez uma pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? O que está acontecendo, Pai? Eu nunca fiquei longe de Ti, eu não sei como é que é isso. Que sensação horrível é ficar longe de Ti, por quê? E a história de amor, ela não é linda, como a gente às vezes conta ou ouve falar, que Jesus, que Deus, para não interferir, para não colocar sua mão sobre a cruz e tirar o seu filho de lá, Ele virou as costas para não ver o sofrimento do seu filho. Não é isso. Deus abandonou Jesus porque o pecado separa o homem de Deus. Jesus não sabia o que era pecado, não sabia o que era ficar longe de Deus, e a maior dor que tinha no coração dele era ficar longe do Pai. E que essa seja a maior dor que tem dentro do seu coração. Como que você está conseguindo parecer tanto tempo longe de Deus? Como você consegue ficar tanto tempo afastado de Deus? Devia te bater um desespero em você e falar: Deus meu, por que você me abandonou? Não retire de mim o teu Espírito.
O que me pesa mais na minha mente, quando eu faço as coisas erradas, é que eu falo: Deus, eu separei o Senhor de Jesus. Jesus ficou longe do Senhor. Naquele momento ele interrogou: por que você me abandonou? Foi culpa minha. A separação de Deus e de Jesus foi culpa sua. Os pecados que ele carregava ali não eram deles. A Bíblia diz que embora Jesus, sendo como eu e você, ele não pecou, embora sofrendo todas as provações que nós passamos, tudo que nós sentimos, ele não pecou. E a única forma de ficar longe de Deus é o pecado. E naquele momento, naquele instante, ele estava longe de Deus, falando: meu Deus, quando a gente perde a intimidade, a gente não chama nem Deus de Pai. Quando a gente fica separado, a gente não consegue falar: Pai, Abba. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus entendeu uma coisa, que é para isso que ele veio aqui, para se colocar no nosso lugar. Ele entendeu que eu e você somos pecadores. Entendeu que eu e você, como nós ficamos quando estamos longe de Deus, ou como deveríamos ficar. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus. E Jesus naquela cruz estabeleceu de novo a comunhão entre mim e Deus, entre você e Deus. Você não merecia isso. Você merecia ficar longe de Deus. Eu merecia ficar longe de Deus. Mas Jesus falou: não, deixa que eu vou lá. Deixa que eu sofro por eles. Pode deixar que eu vou ser espancado. Eu vou dar o meu sangue. Eles não vão precisar fazer essas coisas. Eu não vou cobrar, requerer a vida deles, o sangue deles. Eu vou me pôr no lugar deles, para que eles possam desfrutar da maravilhosa comunhão com Deus, para que eles possam desfrutar da presença de Deus, para que eles possam sentir a presença de Deus. Quero que você feche os seus olhos. Quanto vale o sacrifício de Jesus para você? Um dia na célula, no discipulado, eu falei para os discípulos da minha célula: se Deus tivesse um preço, se Jesus tivesse um preço, quanto você pagaria por Jesus? E a resposta é unânime: não tem preço. Deus não tem preço. Para Judas foi 30 moedas de prata. Para Pedro foi ameaça de morte. Para você, o valor do seu dízimo, sua primícia, a sua televisão. Romanos 5:8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sabia que nós seríamos assim. Jesus sabia que nós seríamos assim. Mas Ele sabia que todo amor requer uma prova, requer um presente, requer algo. E Jesus disse: eu morrerei por amor a eles. Eu morrerei por amor a eles, ainda que eles não mereçam, ainda que sejam pecadores, ainda que sejam falhos, ainda que vão colocar muitas coisas, ainda que não vão ligar para mim, eu morrerei, porque vai chegar um dia, vai ter um momento, vai ter uma hora que a loucura da cruz, a loucura da pregação chegará até os seus ouvidos. Eles darão valor, eles vão se voltar a mim.
Hoje é noite de você entregar a sua vida para Jesus, de você se reconciliar com Jesus, de você verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo o seu sacrifício na cruz. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Com os olhos fechados, eu quero que você veja o sacrifício de Jesus. Veja Jesus sendo espancado. Veja uma pessoa chegando perto, próximo de Jesus e cuspindo em seu rosto. Veja outro passando do lado e dando um murro no seu rosto. Veja o sangue saindo do nariz de Jesus. Veja os seus olhos ficando vermelhos por dentro e roxos. Vejam a orelha de Jesus inchada e sangrando. Olhe bem para o corpo de Jesus e veja as marcas do azorrague. Veja o corpo de Jesus dilacerado. Veja o corpo de Jesus esfolado, machucado. E cada gota de sangue ali gritando o seu nome, dizendo que vale a pena, que porque é por você. Veja Jesus carregando a sua cruz. Aquela cruz era sua. Veja Jesus a carregando. Veja as pessoas xingando, tacando pedra sobre ele. Olha uma pedra acertando a cabeça de Jesus. Olha outra pedra acertando a perna de Jesus. Olha as pedras o atingindo. E as pessoas xingando Jesus. Agora imagine Jesus olhando no seu olho e dizendo: vale a pena, que é por você. Veja Jesus carregando aquela cruz. Veja Jesus recebendo um prego sobre as suas mãos. Imagine agora, olhe com seus olhos fechados, imaginando, veja a sua mão bonita, sem dor nenhuma. Imagine Jesus levando um prego na outra mão. Veja os pregos entrando nos pés de Jesus. Ele não deixa de me amar. Tudo isso por você. Tudo isso por você. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Deus te ama. Hoje é noite de você se entregar a Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Hoje é noite de Jesus fazer uma obra sobre a sua vida. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus a vir aqui à frente. Vamos cantar mesmo sendo assim. Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo
noite quer entregar sua vida para Se Jesus. estou forte, se Eu não estou falando. Estou falando para você que está aqui na igreja e sua vida também não está em Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Feche seus olhos. Ele não deixa Com os olhos fechados, se coloque de pé. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho pra morrer. Você está aqui nessa tarde, princípio de noite. Deus me ama. Quer entregar sua vida a Jesus? Seu amor é tão grande. Quer entregar o seu coração a Jesus? Isso parece só uma história, um filme. E está sempre de braços abertos pra mim. Mas essa é a história que mudou toda a humanidade. E o seu amor é tão grande e incondicional. Olha para uma pessoa aí. Quero que você abrace uma pessoa. Você vai declarar, vai cantar com ela: Deus te ama. Te ama. Te ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Fala para essa pessoa o tamanho do amor de Deus. Olha nos olhos dela. Olha nos olhos dessa pessoa. Cante para ela: Deus te ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos pra ti. É noite de você entregar sua vida para Jesus. Você reconheceu o ato de Jesus naquela cruz. Deixa de ser essa pessoa má. Deixa de ser esse orgulhoso, esse soberbo. Deus não se importa com essas coisas. Venha colocar essas coisas aos pés da cruz de Jesus. Venha colocar sua vida aos pés da cruz de Jesus. Venha receber Jesus como seu Senhor. Venha reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz pela sua vida. Não troque Jesus pelo seu orgulho. Não troque Jesus pela soberba, pela vergonha. Tem muito crente aqui, irmão. Tem muitos de nós aqui que deveríamos entregar nossas vidas para Jesus hoje. Tem muitos de nós aqui que estamos aqui agora, longe de Jesus, e em vez de falarmos Deus meu, Deus meu, estamos longe de Deus, separados. E aqui dentro não fica sem Jesus. Carregar a cruz foi para salvar a minha e a você. Mas o preço mais alto que Jesus pagou naquele momento, o amor maior provado por mim e por você, foi Ele passar
algum tempo longe de Deus, longe do seu Pai, para que você e eu pudéssemos estar perto dele. Se você está longe de Deus, vem aqui. Se você está longe de Deus, vem aqui. Vence essa vergonha, vence esse orgulho. É melhor uma igreja te olhar e falar de você do que o inferno está falando de você. Olha, o orgulhoso está longe de Deus. É melhor as pessoas falarem de você do que você viver uma vida sem Deus. Jesus morreu na cruz e ficou longe do Pai para que você se aproximasse dele. Não fique sem Deus na sua vida. Não fique sem Deus na sua vida. Morrer.